Bom dia a todos. Iniciamos agora o nosso curso de Processo Civil, tendo como base o livro do professor Luiz Marinoni. Bom, livro de teoria geral. Ele começa falando sobre a jurisdição do Estado constitucional. E aí diz que a visão tradicional, jurisdição, atuar à vontade concreta da lei. Juiz cria a norma individual para a justa composição da lide. Visão moderna. Supremacia da Constituição, subordinação da lei à Constituição, legalidade substancial, conformação da lei à Constituição, superação dos modelos estabelecidos por Carnelucci e Chiovenda, positivismo crítico, afirmar o conteúdo da lei em relação à Constituição, novo modelo de Constituição. Então, segundo a visão tradicional, o juiz atuava à vontade concreta da lei. Quer dizer, com base naquela disposição positiva, ele buscava a composição do caso concreto, criando a norma individual. Quer dizer, se havia, por exemplo, um direito das obrigações, né? Ele pegava aquela norma abstrata sobre o direito das obrigações e estabelecia na sentença a norma individual. Por exemplo, condeno fulano de tal a pagar R$1.000 para Beltrano. Essa seria a norma individual, com base na mera atuação do juiz, com base na mera atuação da vontade concreta da lei pelo juiz, né? Já na visão moderna, né, preconizada aqui pelo Marinoni, há uma subordinação da lei à Constituição, de modo que o juiz deve não simplesmente atuar à vontade concreta da lei, mas cotejar aquele dispositivo legal com a Constituição para buscar o real conteúdo daquele dispositivo legal. O real conteúdo daquele dispositivo legal não tá exposto nele mesmo, simplesmente, mas é revelado a partir do cotejo desse dispositivo com a Constituição. A superação do legalismo formal em favor do legalismo substancial, que é a lei em conformidade com a Constituição. A lei interpretada à luz da Constituição, melhor dizendo. E aí ele parte no item 1. A influência dos valores do Estado liberal de direito e do positivismo jurídico sobre os conceitos clássicos de jurisdição. Concepção do direito no Estado liberal. Concepção do direito no Estado liberal. Frear os desmandos e o arbítrio. Princípio da legalidade. Princípio supremo, que constrange juízes e administradores. Instrumento de restrição de liberdades legitimado pela representação popular. O Estado liberal, quer dizer, o Estado surgido ali a partir da Revolução Francesa, a lei tinha a finalidade clara de frear a arbitrariedade do governante. Então, a lei tinha autoridade absoluta e constrangia o juiz, que era o mero aplicador da lei, e o administrador. Constrangia tanto o poder executivo quanto o poder judiciário. De modo que a restrição de liberdades, eventual restrição de liberdades, tinha autoridade na representação popular exercida pelo parlamento que editava a lei, né? E não na mera vontade do juiz ou na mera vontade do arbítrio do gestor público. Europa continental, absolutismo monárquico, absolutismo parlamentar. Inglaterra, articulação da lei com outros valores e elementos. Common law. Pois é, na Europa continental, quer dizer, França, Itália, etc.,
O absolutismo monárquico foi suplantado pelo absolutismo parlamentar, pela supremacia absoluta da lei. E na Inglaterra havia a conjugação, que não sofreu, enfim, tão fortemente os influxos da Revolução Francesa. Havia a articulação, e a Inglaterra, que já contava com um sistema tradicional, houve a articulação da lei com outros valores e elementos ali da jurisprudência, etc., para a formação do common law, do direito consuetudinário. E aí ele traz uma citação de Hobbes: autoritas non veritas facit legem. Quer dizer, a autoridade, não a verdade, faz a lei. Imagino que seja algo nesse sentido, tradução livre aqui, tradução de Botequim. De modo que a autoridade, quer dizer, a fonte de onde a lei promana é que dá a sua legitimidade, né? E não, a lei não é legítima em si mesma pelo seu conteúdo, mas sim em razão da fonte de onde ela promana, né? Do povo, né? Da vontade popular. Depois vamos nos certificar se essa interpretação tá correta mesmo. Validade da lei por sua fonte, não por sua conformidade de justiça. Acho que sim, é o que o Marinoni disse aqui. Natural supremacia do parlamento, que é o órgão de representação máxima do povo. Montesquieu, judiciário, aplicação mecânica da lei, né? Dentro do sistema de tripartição de poderes, ao judiciário caberia só realmente a aplicação da lei dentro do sistema de Montesquieu. É aquilo que o Olavo de Carvalho fala: o primeiro sujeito a conceber uma determinada coisa não a concebe da melhor maneira possível. Quer dizer, o sujeito que inventou o primeiro carro não inventou o melhor carro, né? O carro dele era um carro rudimentar ali. O primeiro avião era praticamente um ultraleve ali, né? E Montesquieu, modernamente, quer dizer, já há traços ali do sistema de tripartição de poder desde Aristóteles, mas modernamente Montesquieu é conhecido como o pai do sistema o pai teórico, né, do sistema da tripartição de poderes. E dentro desse sistema concebido por ele, ao judiciário cabia tão somente a aplicação mecânica da lei. Antes do Estado legislativo, havia na formação do direito uma confluência de fontes, doutores, jurisprudência, etc. Uma confluência de fontes muitas vezes enviesada e corrupta, né? Dois princípios típicos do Estado liberal: princípio de distribuição, precedência da liberdade sobre o controle estatal, respectivamente, ilimitação a princípio. Tá. Então, a princípio, a liberdade do cidadão era ilimitada, né? Depois nós vamos ver os contornos disso. E o controle estatal era, a princípio, limitado, porque encontrava limite justamente nessa precedência da liberdade individual. E o outro princípio do Estado liberal é o princípio de organização, instrumental em relação ao princípio de distribuição. O princípio de organização diz respeito à separação dos poderes do Estado, que é um instrumento para a limitação do poder estatal e, por conseguinte, para a garantia da liberdade individual. A generalidade da lei dava o tom da igualdade, quer dizer, era um comando geral ao qual todos estavam submetidos. E a abstração, o caráter abstrato da lei, quer dizer, não concreto, dava o condão da perpetuidade e, por conseguinte, da estabilidade daquele comando, né? Quer dizer, um comando que fosse direcionado para aquela situação, para uma determinada situação de fato, necessariamente, passada aquela situação de fato, o comando estaria superado. Agora, o comando que é abstrato, que se aplica a situações, se aplica indeterminadamente a todas as situações que se enquadrem naquela determinada hipótese,
ele por si só tem um condão de perpetuidade, quer dizer, ele vai em tese ter validade enquanto aquelas determinadas situações se repetirem, né? Igualdade era meramente formal e indiferente às discrepâncias da realidade. Quer dizer, era essa visão de estabelecer uma norma igual, quer dizer, a norma está aqui, só que há cidadãos aqui, há cidadãos aqui e há cidadãos aqui. A norma incide assim, então, quer dizer, para cada um ali vai ter um peso, mas a situação vai ser imposta de forma igual para todos, né? Não levava em conta a diferença dos cidadãos, né? As discrepâncias de realidade. Uma vez que a intervenção estatal em benefício de alguém era vista como algo violador do princípio da igualdade. Quer dizer, a lei não poderia corrigir essas desigualdades da realidade. Ela teria simplesmente que ser igual para todos. Vamos dizer, a justeza dela consistia nisso. A justeza dela não consistia em nivelar as desigualdades fáticas, mas sim em estabelecer um comando que fosse igual para todos. Segurança jurídica como um valor, a certeza do direito na lei. Atuação judicial adstrita ao texto legal, quer dizer, o juiz como mero operador, mero aplicador, atuador da lei, da vontade da lei. Lei como elemento bastante suficiente, sistematicidade e unidade. O positivismo jurídico. Atividade do jurista limitada à descrição da lei e à busca da vontade do legislador. Adaptação do positivismo filosófico. Criação de uma ciência jurídica a partir dos métodos das ciências naturais. Objetividade da observação e da experimentação. Procedimentos lógicos para se concluir a respeito da verdade ou falsidade de uma proposição. Pretensão de exatidão. Ciência explicativa de um objeto. Da norma positivada. Autonomia em relação à produção do direito. Atividade do jurista como meramente descritiva. Caráter formal, procedimentalista, com indiferença ao valor substantivo. Pretensão de completude e plenitude. Sempre haveria uma norma a regrar a situação. Elemento conservador. Então, a aplicação da lei como de maneira mecânica e formalista, tendo em conta a lei como um elemento posto e abstrato em relação àquilo que a precedeu. Como é que a gente poderia articular isso melhor? O intérprete ia pegar aquele comando legislativo e considerá-lo individualmente, né? E examinar as decorrências lógicas numa perspectiva da lógica formal silogística. Como é que a gente poderia expressar isso de forma mais clara? Por exemplo, a norma diz se A, então B, quer dizer, se ocorrente determinada situação no plano fático, a consequência jurídica deve ser essa, né? O intérprete, então, se limitava meramente a verificar a existência dessa situação fática e a subsunção dessa situação fática àquela determinada norma. A norma verificar, vamos dizer, se a situação A descrita abstratamente na lei de fato correspondia à situação A ocorrida no plano fático. Se havia essa compatibilidade, desencadeava-se então a consequência jurídica B. O procedimento era basicamente esse. Não havia essa questão que o Marinoni colocou logo no início ali já para iluminar os nossos estudos,
que era a questão da legalidade substantiva, do cotejo com a Constituição, dos direitos fundamentais, etc. Nada disso. Né? Uma atuação muito mais seca, né? E formal, um caráter formal, procedimentalista, com indiferença a valores de direito natural ou valores constitucionais ou coisa que o valha. A jurisdição como função dirigida a tutelar os direitos subjetivos privados violados. Não englobava a tutela preventiva, mas se restringia a reparar o direito violado, solução de conflitos sob a clave da reparação pecuniária. Então, um tribunal servia para corrigir uma situação de injustiça já ocorrida. Né? O camarada me lesou aqui num boi, me lesou aqui num determinado negócio e eu quero uma reparação por isso para que o equilíbrio seja restabelecido. A função da jurisdição era basicamente essa, uma justiça se dirigia a tutelar os direitos subjetivos privados violados, tendo em vista, sobretudo, a reparação pecuniária. Não havia previsão de tutela específica, de obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas sempre a pagar algo como regra. O que tem muito a ver com a noção de proteção da liberdade individual, não constranger a pessoa a fazer alguma coisa. Da teoria da proteção dos direitos subjetivos privados à teoria da atuação da vontade da lei. Atuação da vontade da lei. Jurisdição como afirmação do direito objetivo, caráter publicista, não apenas um compromisso de proteção dos particulares. Concepção de Ludovico Montara, ainda sob o ideal do Estado liberal, juiz como mero aplicador da lei. Então, essa migração pode ser traduzida da seguinte forma. Não havia somente um interesse na reparação do direito subjetivo privado violado, mas havia um interesse na afirmação da lei, na afirmação da autoridade do Estado. Né? Então, a decisão judicial ela abarcava esses dois vieses, né? Tanto o viés de resolver a situação particular que estava posta ali, quanto o viés de afirmar a autoridade da lei, do direito objetivo, do direito que estava posto no ordenamento. A teoria de Chiovenda, jurisdição como atuação da vontade concreta da lei. Autonomia do processo, natureza pública em relação ao direito material. Poder de provocar a ação do juiz, jurisdição, substituição da atividade intelectual das partes pela do juiz, que afirma a existência ou não de uma vontade concreta da lei em relação às partes. Clara repartição, legislador, criador, juiz aplicador. Então, em Chiovenda, portanto, passa a surgir uma autonomia do processo em relação ao direito material, quer dizer, o poder de provocar a atuação do juiz é um direito público do sujeito, ele independe, vamos dizer, da procedência do direito material afirmado. O direito de provocar um juiz é um direito por si mesmo, um direito de caráter público, de exigir uma atuação estatal. E a jurisdição como uma substituição da atividade das partes, quer dizer, em vez das partes articularem uma solução por elas mesmas, quem vai articular essa solução é o juiz. E como é que ele vai articular essa solução? Afirmando a existência ou não, quer dizer, a procedência ou improcedência de uma vontade concreta da lei em relação às partes, né? Em relação àquela situação de fato. Ele vai afirmar a incidência de um comando positivo sobre aquela situação de fato ou não, né? E as consequências que daí vão decorrer. Uma clara repartição, portanto. O legislador é aquele que cria a lei, que concebe, vamos dizer, as hipóteses típicas ali a regrarem cada situação da vida, cada situação conflituosa da vida cotidiana, e o juiz meramente identifica
vamos dizer, a adequação daquela determinada lei ao problema posto para ele, né? A doutrina de Carnelucci, a justa composição da lide. Jurisdição como a justa composição da lide, entendida como o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um e pela resistência de outro. Que é a definição clássica, né, de lide. É um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Função da sentença: fazer concreta a norma abstrata. Criar uma norma particular, aquilo que nós já havíamos tratado, né? Nomenclatura: Carnelucci, teoria constitutiva, unitária, constitutiva da norma particular, e que houvendo a teoria declaratória, dualista. Sentença meramente atua à vontade da lei. Ela declara a vontade da lei naquele caso. Dois modos de ver a mesma situação, de expressar uma mesma situação, né? Kelsen já traz: todo o ato jurídico constitui a um só tempo aplicação e criação do direito, exceto a Constituição, que é pura criação, e a execução da sentença, que é pura aplicação. Aí a visão de Kelsen parece a visão mais equilibrada, mais consentânea com a realidade dos fatos. O legislador aplica a Constituição e cria a norma geral. O juiz aplica a norma geral e cria a norma individual. Perfeita essa concatenação. O legislador aplica a Constituição e cria a norma geral, quer dizer, cria a lei. O juiz cria a norma geral, aplica a norma geral, quer dizer, aplica a lei e cria a norma individual. E depois aplica essa norma individual na execução da sentença. Ordenação dos fundamentos da ordem jurídica. Perfeita a ordenação. Calamandrei. A lei abstrata se individualiza por obra do juiz. A lei vale porque está em vigor, não por sua justiça social, mas pela autoridade de que revestida. Isso é nota característica do positivismo. Positivismo: impossibilidade de atingir as causas imanentes dos fenômenos, aceitando os fatos e suas relações recíprocas, como o único objeto possível de investigação científica. Muito bom essa nota aqui do Marinoni para esclarecer o conceito geral de positivismo. Positivismo é aquela doutrina que aceita a impossibilidade de atingir as causas imanentes dos fenômenos e aceitando os fatos e suas relações recíprocas como o único objeto possível de investigação científica. Então, o sujeito, quando pega a lei, ele não vai investigar a justiça daquilo ali, a gênese daquilo ali no direito natural. Ele vai simplesmente aceitar aquele direito que está posto e, a partir desse direito posto, vamos dizer, extrair as decorrências lógicas desse direito que está posto da melhor maneira. Bom, meus caros, 23 minutos, vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos tratar do mito do cognitivismo interpretativo e do logicismo na aplicação no direito positivo, no positivismo clássico. Peraí, eu vou ler de novo aqui o próprio título aqui do capítulo já é enrolado. Do mito do cognitivismo interpretativo e do logicismo na aplicação do direito no positivismo clássico, a dupla indeterminação do direito no Estado constitucional. Perfeito. Na próxima aula. Bom dia a todos, fique com Deus.